encontrei, né? Hoje eu prometi para vocês que eu viria para a gente fazer os nossos encontros de domingo. Boa noite, boa noite. Olá, tudo bem? Nós vamos fazer nossos encontros de domingo, né? Hoje, excepcionalmente, vai ser um encontro bem rápido, bem curto, só mesmo pra gente não furar com o nosso combinado, né? Porque eu combinei semana passada que eu ia entrar todos os domingos pra gente comentar alguma coisa de relevância, de questão de jurisprudência e, eventualmente, algum ponto da doutrina da matéria de direito constitucional para as provas do concurso, né? Fala, Cadu, e aí, tudo bem? Galera, todo mundo acho que já conhece o professor Cadu Rangel. Quem não conhece, excelente dica, seguir as redes dele, viu? Excelente professor, super comprometido, tá bom? Pessoa super séria mesmo, que arrasa, ajuda mesmo todo mundo a chegar lá, tá certo? Professor Carlos Eduardo Rangel. Vale muito a pena seguir. E além dele ser um grande amigo, né? Mas, então, hoje eu não vou poder me alongar muito, vou direto ao ponto, tá? Pra poder, quem não chegar a tempo, tem a reprise, vai ficar salvo aqui, assiste, não tem problema, vocês compartilhem com a galera de vocês e a galera vai ter acesso, tá certo? E eu vou colocar logo o tema pra vocês, que a gente vai comentar rapidamente. Essa para faixa preta é ótimo, né? Quem me dera, fala sério. Sou esforçada, né? Eu tenho orgulho de dizer que eu sou esforçada. A posição do STF, né, em relação àquele julgado em que ele analisou alguns dispositivos sobre o Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência, né? Foi o estatuto que está previsto na lei, vou dar uma olhada aqui no número, 13.146 de 2015, ok? E essa lei, ela simboliza a primeira vez, né, que o Brasil colocou em prática o dispositivo do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição, né? O único dispositivo, diploma internacional que foi internalizado pelo Brasil na forma do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição foi a Convenção de Nova York sobre as pessoas com deficiência, né? Essa Convenção de Nova York foi a única que foi internalizada e cumpriu rigorosamente os requisitos do parágrafo 3º da Constituição, que, por sua vez, foi um parágrafo introduzido, pela reforma do Judiciário, né? A emenda 45 de 2004, ok? E aí, após essa reforma, o que você passou a prever? Que tratados que versem sobre direitos humanos, só sobre direitos humanos, tá? Quaisquer outras matérias de tratados internacionais, podem ser matérias políticas, econômicas, aduaneiras, enfim, tá certo? Essas matérias não estão no parágrafo 3º, não são alcançadas pelo parágrafo 3º e, em sendo matérias afetas a direitos humanos, tá? Essas matérias, esse tratado internacional deve ser internalizado na forma em que é aprovada a emenda constitucional, ou seja, 2 vezes em cada casa, aprovada por 3/5 dos votos, tá? Então, um quórum especial, um quórum que a gente chama de um quórum qualificado, né, 3/5, a regra para a maioria dos diplomas no Congresso Nacional é 2/3, e ele deve ser votado uma vez numa casa, outra vez em outra e de novo, né? Então, são 2 vezes em cada casa, né? Ela não tem só a casa iniciadora e a casa revisora. Ela tem que passar 2 vezes por cada casa, ok? Então, somente a Convenção de Nova York, até a data de hoje, foi internalizada nesses termos, ok? Outros dispositivos internacionais ou não versam sobre direitos humanos ou não foram internalizados na forma que o quórum do parágrafo 3º exige, tá certo? Ou não versam sobre a matéria ou não observaram o quórum de internalização, tá certo? Então, a nossa lei 13.146 de 2015 versa exatamente sobre essa matéria. Matéria que consta como a primeira matéria que atende o parágrafo 3º do artigo 5º e fala o quê? Que terá densidade, né, que será equivalente à emenda constitucional,
tá? Uma coisa aqui rápida, tranquila, só não me custa falar, né? Usem o mesmo raciocínio para cá que vocês usam para tortura, tráfico e terrorismo, tá? Exemplo, tortura, tráfico e terrorismo são crimes hediondos? Não, né? Eles são o quê? São crimes equiparados a hediondos, né? Então, aqui na emenda e no tratado internalizado na forma do parágrafo 3º do artigo 5º, você também não vai dizer, ok, que ele foi internalizado na forma do artigo 5º, então virou emenda. Negativo, tá? Você vai dizer exatamente o que a Constituição fala, tá? Ele foi internalizado na forma do artigo 5º, parágrafo 3º, então ele será equivalente à emenda constitucional, tá? Não se traiam querendo fazer analogias. Pode, fica à vontade, Thiago. Não se traiam querendo fazer analogias e troquem palavras e passem uma atecnia pro seu examinador, tá? É muito importante você ter essa clareza. Da mesma forma que você tem a clareza de que tortura, tráfico e terrorismo não são crimes hediondos, mas crimes equiparados a hediondos, tenha a clareza, ok, de que o tratado internacional internalizado na forma do parágrafo 3º do artigo 5º não é emenda, é equivalente à emenda, ok? Bom, dito isso, alguns dispositivos dessa lei, que eu já falei aqui 2 vezes para os senhores, né, foram atacados pela ADI número 5357, ok? Eu estou falando aqui com os senhores, então, a partir de agora, da ADI 5357, tá? Que ataca alguns dispositivos dessa lei do Estatuto das Pessoas Portadoras de Deficiência, tá? Por quê? Porque alguns dispositivos desta lei prevê a obrigatoriedade para as escolas particulares e não apenas para as escolas públicas, ok? De se adaptarem. Como? Não consegui ler tudo. Digita a parte final de novo para mim, por favor. A parte inicial eu li, a parte final não consegui. Ou se você preferir, manda um direct pelo Instagram para mim, que aí eu respondo para você, tá bom? Não consegui ler seu final. Vou voltar aqui no raciocínio. Lá pro final da live você me passa. Digita de novo o final, tá? Para eu conseguir responder logo os colegas, porque, como eu disse, eu não posso me alongar muito hoje, mas não quero deixar ninguém na mão, tá bom? Ou no final da live, ou no direct, tá? Que eu não consegui pegar tudo, beleza? Vou prosseguir então. O que acontece? Alguns dispositivos dessa lei, né, ela prevê a obrigatoriedade para as escolas privadas de promover a inserção dessas pessoas portadoras de algumas... Como? Equiparado hediondo é alguma coisa que não está no rol dos crimes hediondos, mas a Constituição tornou equiparada, tá bom? Ela não foi pela lei, ok? E a Constituição tornou equiparada. E aí o legislador ordinário tem que obedecer, tá bom? Ele não é hediondo, ele é equiparado a hediondo. E aí essa equiparação no nosso sistema ela pode ser, ok, tanto pela via da lei como pela via da Constituição. O que vai depender vai ser a classificação do mandamento, tá? Exatamente, Xerife Pink, tem o mesmo tratamento, tá bom? Para efeito processual, para efeito penal, tá bom? E aí cada um vai definir o tratamento, se seria um mandamento constitucional de incriminação, né, de observância, ou se seria um mandamento meramente legislativo, ok? Bom, aí o que acontece? Vou voltar aqui rapidinho para a gente conseguir matar o nosso julgado de hoje. Você tem essa obrigatoriedade das escolas particulares inserirem, se ocuparem, se obrigarem, se preocuparem com a inserção das pessoas portadoras de necessidades especiais, das pessoas que são portadoras de alguma deficiência, no ambiente da escola privada também. Essa obrigatoriedade não é só das escolas públicas, né, do Estado, lato sensu, promover essa inserção, essa igualdade, mas é uma obrigatoriedade também das escolas particulares, tá? A STF também decidiu nesse sentido, ok? Não sou eu que estou dizendo, é a jurisprudência do Pleno do STF, na ADI 5337, que está falando isso,
ok? Então, mesmo que isso, galera, gere ônus para a escola, demande obras, tá? Para instalação, vou dar um exemplo aqui, apenas de caráter ilustrativo, para instalar elevadores, para fazer reformas na estrutura e colocar rampas de acessibilidade, por exemplo, ou quadros, né, que facilitem de alguma forma, né, o aprendizado de determinado grupo que não consegue verificar as coisas no quadro convencional, tá bom? Todas essas despesas que a escola particular vai ter com essa inserção, o STF também se ocupou de dizer que não poderão ser repassadas, ok? Aos pais, aos responsáveis, a quem pagar os valores, seja mensalidade, anuidade, o valor que for, tá? Então é a cargo da escola, tá? Se mostrar apta a ser um espaço de inclusão, um espaço inclusivo, tá? E por que eu tô falando isso? Você vai me perguntar assim, poxa, mas isso é caro, né? A escola, ela vai ter um investimento muito alto. A acessibilidade é uma coisa muito cara no Brasil, né? No mundo, mas no Brasil especialmente. Então, o empresário, porque a escola particular, você tem ali à frente dela um empresário, né? O empresário, ele não vai ter lucro, ele vai ter prejuízo, isso não é justo, né? É sim, gente, é justo sim, tá? A gente tem que começar a gente tem que começar a poder, valeu Aline, obrigada, a poder pensar a solidariedade, valeu xerife, brigadão, a pensar a solidariedade de uma forma muito objetiva, né? Isso não é coisa de bar, filosofia de bar, coisas que a gente vai ficar divagando pela vida, né? Isso daí é o quê? É densificar a solidariedade social, é você entender efetivamente o que é um Estado democrático de direito, né? É você entender que a outra faceta da igualdade é a pluralidade, né? Porque se você tem uma densificação de direito fundamental à igualdade e você nega uma sociedade plural, como a nossa Constituição prega, né? Você não tem igualdade, você tem uma sobreposição sobre determinado grupo sobre outro, né? Você não precisa ter uma sociedade que se prega igual se você não prima pelo cenário plural, né? Você pregar a igualdade material, a igualdade social também, né? Que hoje também se fala na igualdade social, né? Hoje você tem sim que primar para inserir os desiguais, inserir as minorias, aceitar as diferenças, tá? E eu tô dizendo isso com base em quê, né, pessoal? É muito bacana essa parte toda que você fala, o STF fala aqui, né? Eu vou ler para você o pedaço, para quem estiver anotando ter tudo bonitinho. Fala que estabelece a obrigatoriedade das escolas privadas promover a inserção das pessoas com deficiência no ensino regular e promover medidas de adaptação necessárias sem que o ônus financeiro seja repassado às mensalidades, anuidades e matrículas, né? E aí, o que você tem? A questão do fundamento para uma sociedade livre, justa, plural, democrática, tá? Principalmente nesse voto aqui. E eu quero salientar uma passagem que eu tô procurando aqui, que é da ministra Rosa Weber, né? Que a gente tem que sufragar essa ideia de que pode haver um grupo com sentimento de superioridade em relação ao outro, né? Ser diferente é normal, essa que é a ideia que você tem que pensar aqui quando você lê esse julgado, né? Por quê? Porque a educação na infância, na adolescência, na juventude, nos primeiros anos de vida, né? Ela foi ADI, foi sim. Deixa eu te mostrar aqui, eu não tenho aqui a tese de repercussão geral não, tá? Mas ela julgou, deixa eu procurar aqui. Vamos lá. Eu vou encontrar, tá? Até o final da transmissão e te digo direitinho se teve excerto de repercussão geral destacado, tá bom? E te digo, xerife, já, tá? Então, o que você tem que pensar? Que esses momentos da vida da pessoa são momentos determinantes para o que ela vai ser no futuro, né? E talvez, foi o que a ministra levantou muito bem mesmo, talvez as nossas gerações e as gerações passadas, gerações anteriores à nossa, né?
elas sejam tão excludentes, tão recrudescidas, exatamente porque na nossa época, fala professora Ailton, tudo bem? Olha só que prestígio, obrigada por você ter vindo aqui na live, valeu, ó galera, que moral, hein, professora Ailton Zucchi aí, professor Tiago também, valeu, brigadão, Zucchi na área. Então, talvez a nossa geração seja tão assim preconceituosa, né, com o diferente, com as minorias, exatamente porque a nossa escola, a nossa formação escolar não foi inclusiva, né? A pessoa portadora de deficiência, ela era um problema para aquela escola, ela representava uma despesa, né? Então você alijava aquela pessoa da inclusão. Essa inclusão, ela não é só benéfica para a pessoa portadora de deficiência, ela é benéfica para as pessoas ditas normais, né, que se consideram, que têm a arrogância de se considerar normais. Por quê? Porque isso desenvolve em você, né, que pertence a esse grupo, um sentimento de solidariedade, desenvolve, potencializa a humanidade. Você verifica que todos são realmente iguais, né? Quando você parte, realmente você deixa o que todo mundo vai deixar aqui na terra, né? Que os bens materiais você não leva, que o que você pôde andar, correr ou percorrer na sua cadeira, enfim, você não vai levar daqui, dessa vida. Então, a nossa sociedade hoje é tão assim fechada, esses discursos de ódio são tão intensos, a política brasileira mesmo está num momento de vergonha nacional e a sociedade de vergonha maior ainda, porque a gente verifica pessoas que se categorizam, né, no grupo de pessoas esclarecidas, no grupo de pessoas que tiveram oportunidade na vida de promover a mudança que querem ver no mundo, e são pessoas mais ignorantes do que aquelas pessoas que não tiveram essa chance, né? São pessoas que ao invés de somar para solucionar ou para promover uma ideia, arrumam um problema maior ainda, brigam de forma ignorante por política, ao invés de entender que a gente faz a política, né? Nós participamos da política. Então, essa postura proativa, construtiva, a gente não tem. A nossa democracia ainda é uma coisa muito embrionária e a nossa sociedade não sabe lidar com isso, né? Então, talvez todos esses fatores de exclusão, de rejeição ao diferente, esses discursos de ódio, façam parte de uma ausência dessa política, né não, professor? O Ailton Zucchi concordou comigo, então eu tô mandando no cenário aí, gente. Não, talvez isso faça parte dessa política de exclusão. A gente não era normal na escola a gente conviver com as pessoas portadoras de alguma deficiência, que têm alguma síndrome, mas que são totalmente capazes de compreender as coisas tal qual uma criança daquela faixa etária XYZ, né? Então a ministra colocou muito bem que isso daí não é bom só para a criança da escola particular, para a criança portadora de deficiência, que vai ter acesso à escola particular normal, dita normal. Isso vai ser bom também para os seus coleguinhas, né? Vai ser bom para aqueles amiguinhos de escola que vão verificar logo no começo da vida que ele não é melhor do que ninguém e que ele tem que aprender a conviver com o diferente. Não é porque a coisa é diferente que a coisa vai ser pior que a dele, né? Não é porque você estabeleceu um standard de verdade, né, que você pode ser desrespeitoso com quem não está naquele standard, ok? Então, é muito mais importante do que só a questão jurídica do tema é a questão humana, né? Porque se você não for um ser humano com a cabeça aberta, com a cabeça realmente humana, você não vai conseguir ser um bom jurista, né? Porque o direito conforma o fato social, né? A gente está sempre um passo atrás. O fato social existe e depois nós vamos lá e conformamos o fato social. A comunidade homoafetiva é um exemplo muito claro disso, né? Só agora, poucos anos, poucas décadas, né? Na última década, para ser mais exato, eles conseguiram um pedaço da dignidade deles. Porque você vai me dizer que relações homoafetivas começaram nos anos 2000, né? Mentira, a nossa sociedade é que se fechava para isso. Nossa sociedade é hipócrita. A gente tem preconceitos que a gente nega ter, né? E isso é pior ainda, ok? Para essas pessoas portadoras de deficiência, então é pior ainda, né? Se você tiver preconceitos e você souber que tem, já é horrível, porque a nossa tendência é tentar superar, ser sempre uma pessoa melhor e se livrar mesmo dos preconceitos, se humanizar, né? Agora,
Pior do que você ter esse preconceito e saber que tem e ficar com ele é você sequer admitir que você os tem, né? Isso é muito grave, porque você se fecha para mudança. Então, a gente precisa entender, idosos também, mulheres, né? A gente precisa entender, nós somos uma sociedade preconceituosa, tentamos fingir que não somos e isso atrasa a nossa mudança, tá? Então, foi nesse sentido que decidiu o STF, ok? Quem quiser pesquisar, além da ADI 5357, isso também saiu na notícias, no campo notícias do STF, sabe? Saiu no Notícias do STF de quinta-feira, 9 de junho de 2016, tá? Do ano passado. Eu também tenho problemas, todo mundo tem problemas, né? Vários problemas, tá bom? E aí, com respeito, com solidariedade, com pensamento realmente de uma pessoa que se dedica ao estudo do direito, a gente vai conseguir fazer uma coisa mais bonita, cada vez mais bonita naquilo que a gente se especializou, né? Que a gente não pode esquecer que direito é ramo das ditas humanas, né? E se nós não formos humanos, amigos, o negócio vai ficar pior do que tá. O Brasil não é para amadores, né? Então, mesmo que se encareça e exija das escolas privadas, ok? Um custo alto de obras e reformas faz parte do negócio dele. A partir do momento que ele quis ser educador, ele tem que ser educador de alma. Ele não pode escolher realmente uma criança nesse, naquele ou naquele outro perfil para educar. Com base nessa diferença, tá bom? Não com base nessa diferença. Beleza, galera? Então, princípio da igualdade, ok? O STF lembrou muito bem que a outra faceta do princípio da igualdade é a ideia de pluralidade. Então, não se esqueçam disso, ok? Pluralidade, quando cair na prova de vocês, atrelem a noção da evolução das dimensões do direito à igualdade, tá? Primeiro a igualdade formal, depois a igualdade material e hoje se fala na melhor doutrina em igualdade social ou de fato, tá? Exatamente para suprimir, para superar essas lacunas e deficiências que geram num cenário social, num cenário cultural, tá? O STF não mencionou expressamente, ok? A questão da igualdade social, mas nas entrelinhas ele ventilou exatamente a ratio desse terceiro aspecto do princípio da igualdade. Bacana? Foi exatamente o que o amigo falou aqui, igualdade de gênero, né? Que você vai ter que discutir essa questão, ok? Na questão de promover exatamente o gênero dito mais vulnerável, tá? A questão do idoso, a questão da criança, né? Nós ocidentais somos muito desrespeitosos com os nossos idosos, também com as nossas crianças, embora não percebamos isso, com as mulheres, e aí a gente coloca isso tudo no dito grupo das minorias. A última coisa que eu vou falar para vocês antes de me despedir é o seguinte: existem estados brasileiros em que existe mais mulher na população, o gênero feminino supera em número, quantidade, né? Supera quantitativamente o gênero masculino naquele cenário demográfico, ok? Gênero feminino vai continuar, mesmo nessas regiões em que quantitativamente ela é superior, tem mais mulheres naquela região, vai continuar sendo tratado como minoria. E se o seu examinador te perguntar, você vai lembrar ele que, segundo o STF, ok, o critério de minorias observa a ideia de vulnerabilidade. Não tem nada a ver com a ideia de quantidade. Tá bom? Então, mesmo se ele te lembrar de alguma região, para botar uma casca de banana na questão, né? Onde as mulheres são em maior quantidade, lembre a ele que você sabe o critério que o STF usa, que é o critério da vulnerabilidade. E mesmo nesses aspectos, você está falando sim de minorias. Valeu, galera? Hoje eu vou encerrar por aqui. Domingo que vem a gente se encontra de novo, como nosso combinado, tá bom? Beleza. Quem tiver alguma dúvida, manda no meu e-mail, manda no Instagram, manda no Facebook, tá bom? Espero vocês lá, bons estudos. Durante a semana a gente vai se falando lá nas redes e domingo que vem a gente se encontra aqui. Tchau, tchau. Boa semana pra todo mundo, hein? Tchau, tchau. Valeu. Obrigadão, pessoal. Obrigadão mesmo. Eu que agradeço esse carinho que é extremamente motivador. Obrigadão. Beijo. Tchau, tchau.